Olá, bom dia! A partir de agora, o Ouro Fino em Campo está ao vivo para todo o Brasil, direto da Ouro Fino Saúde Animal em Cravinhos, interior de São Paulo. A mastite é o principal problema da pecuária leiteira. 3 em cada 10 vacas apresentam a inflamação na glândula mamária. Especialistas dizem que o melhor momento para controlar a mastite é no período de secagem dos animais. E é sobre esse assunto que eu vou conversar ao vivo com o veterinário Marcelo Feckenhaus. É produtor de leite e tem dúvidas sobre mastite? Então participe do bate-papo. Ligue no 0800 941 2000 e passe a sua pergunta para a nossa produção. Daqui a pouquinho, o Marcelo vai responder para você. Antes, veja algumas informações sobre mastite. A palavra mastite é sinônimo de dor de cabeça para produtores de leite. Estudos mostram que mais de 25% das perdas econômicas ligadas às doenças em bovinos leiteiros vêm da mastite. Se não bastasse isso, 7% dos bovinos acometidos são descartados e 1% morre. O problema ocorre principalmente por causa de 3 fatores: baixa resistência da vaca, incidência de micro-organismos e questões ambientais e de manejo. Quando existe a presença da mastite no rebanho, algo está errado. Para começar, é fundamental seguir corretamente os procedimentos de limpeza e desinfecção do local de ordenha, equipamentos e da própria vaca. Saber com que mastite está lidando também é importante. Quando há sinais de endurecimento da glândula mamária, grumos ou pus no leite, trata-se da mastite clínica. Entretanto, o desafio maior está em identificar tipos subclínicos da doença, responsáveis por 90% a 95% dos casos nas propriedades rurais. Como não apresentam evidências, são notadas muitas vezes já pelas quedas drásticas na produção e qualidade do leite. Muito bem, então vamos entender melhor agora sobre mastite no bate-papo com o veterinário Marcelo Feckenhaus. Oi Marcelo, bom dia. Bom dia, Juliana. Bom, antes eu quero lembrar que você que está acompanhando o programa pode participar desse bate-papo. É só ligar no 0800 941 2000, pedir para falar com a produção do Ouro Fino em Campo e passar a sua pergunta. Marcelo, vamos lá. A gente acabou de ver na reportagem que questões ambientais, baixa resistência, incidência de bactérias são responsáveis pela mastite. Queria que você explicasse melhor por quê. O que acontece, Juliana? Nós temos um problema que ele é o principal da propriedade de leite, porque você abre portas de entrada. E as bactérias envolvidas na mastite, de forma geral, elas estão presentes no animal, seja no trato digestivo, seja na pele. A entrada delas na glândula mamária é facilitada pelo momento da ordenha. Então essas bactérias elas já são normais. A questão é, aonde elas não devem entrar é na glândula mamária. Então o produtor que está assistindo precisa ficar atento à higiene da ordenha, né? Usar luvas também é importante? Exatamente, porque assim, boa parte das bactérias, como a própria vaca já tem na pele dela, nós também temos bactérias nas mãos, que servem de proteção. Que ela serve de proteção contra infecções de pele. Só que na glândula mamária, em presença do leite, o leite é um meio de cultura que a gente chama, ou seja, faz a bactéria crescer e faz aumentar o número. Consequentemente, pode agredir essa glândula mamária. Bom, tem 2 tipos de mastite, a clínica e a subclínica. O Marcelo vai explicar melhor agora cada uma delas. Por favor, qual que é a mastite subclínica? A mastite subclínica é aquela que a gente fala o produtor não vê. Seria aquela que a gente precisa de auxílios diagnósticos. Por exemplo, um CMT, uma contagem de células somáticas, porque a alteração é meramente celular, ou seja, é a nível interior da glândula mamária sem ter alteração externa. Quando já a gente fala de mastite clínica, já tem uma alteração no leite, claro, e tem uma alteração muitas vezes sistêmica, seja só na glândula mamária, como pode ser no organismo inteiro. Então nós temos uma gama de possibilidades muito grande, assim como o número de bactérias, como a gente falou, é grande, então o número de possibilidades de afetar com mastite é muito alto. E quais são os prejuízos da mastite subclínica? A gente fala em prejuízos variando de 6 até quase 30%, 40% de perdas, ou seja, de uma forma prática.
O produtor tem que pensar que lugar onde tem célula não tem leite. Então a célula está ocupando o lugar de uma quantidade de leite significativo. Consequentemente, você perde produção porque o animal não consegue ocupar o mesmo lugar. Então, número de células em excesso é a questão de defesa sendo ativada. A célula é necessária para defender, mas em quantidade excessiva, ela começa a ser prejudicial. Bom, a mastite clínica, então, é fácil de diagnosticar. Você vê ali o leite alterado, o úbere inchado. Exatamente. Como, então, quais são os prejuízos dessa mastite, se ela não for tratada? Os prejuízos da mastite clínica se tratam principalmente pelas perdas, ou seja, a mastite clínica o produtor tem que descartar o leite é literalmente jogado fora. Esse jogar fora significa que o dinheiro deixa de entrar. A outra perda é aumento de manejos, a pessoa tem que trabalhar melhor essa vaca individualmente, perde-se tempo para tratar e gastos com medicamentos. O custo do tratamento de mastite clínica, ele é extremamente necessário e tem que ser feito objetivamente, porque o animal pode chegar, como a gente viu na reportagem, o animal pode morrer devido a complicações de um caso de mastite. Então, assim, mastite clínica, aquela que o produtor vê, chega a matar a vaca. Mastite subclínica é aquela que o produtor tem que diagnosticar para evitar que os problemas aconteçam. Ainda tem dúvidas no campo de mastite clínica e mastite subclínica, Marcelo? É muito comum, porque assim, quando a gente fala em níveis de mastite clínica e subclínica, o produtor muitas vezes confunde, porque muitas vezes a gente não sabe de onde está vindo cada uma. O que a gente associa facilmente? Mastites clínicas normalmente são envolvidas com bactérias que estão presentes no ambiente. Mastites subclínicas são bactérias que estão em contato, que a gente chama de mastites contagiosas. Ou seja, de forma mais simples, a gente poderia falar, mastites clínicas, elas vêm entre as ordenhas. O animal foi infectado entre cada ordenha, está no ambiente. Mastites contagiosas, ela foi afetada no momento da ordenha, ou seja, quando eu manipulei o úbere da vaca. A manipulação do úbere facilita a entrada de bactérias, facilita com que elas tenham um lugar de acesso ao leite. As mastites ambientais, que o animal se contaminou muitas vezes no campo, elas são mais agressivas e elas são rapidamente vistas. Marcelo, e por que o melhor período para fazer o controle de mastite é na secagem dos animais? Porque existe uma questão muito simples. O animal vai simplesmente parar a produção. Você tira o meio de cultura da bactéria. No entanto, quando esse animal começar a produzir, se já tiverem bactérias lá, ele vai ter tempo para fazer uma lesão maior. Se o tratamento, se for feito um protocolo de secagem adequado, nós diminuímos a contagem bacteriana no início da secagem, mantemos essa glândula mamária limpa, que no momento que essa vaca começar a produzir, ela já não comece a produzir infectada, ou seja, você não tem bactérias no momento do início. Se o início for com saúde, a tendência é que esse animal venha desenvolver todo o potencial que ele tem de produção. Porque se uma bactéria penetrar no momento onde você tem pouco leite, a facilidade de destruir tecido mamário é muito maior. Muito bem, já recebi uma pergunta aqui, a Francisca Alves, de Patos de Minas, Minas Gerais. Obrigada, Francisca, pela pergunta. Minha vaca pariu com mastite, por quê? É como a gente estava falando, a questão da mastite, do animal já vir com mastite no primeiro mês de lactação, a infecção normalmente aconteceu no período seco. Porque a bactéria é uma questão, ela tem que entrar, ela tem que se instalar, ela tem que se multiplicar para causar o problema. Então, a gente não sabe quando essa bactéria entrou, mas estudos provam que praticamente 80%, entre 60% e 80% das mastites no primeiro mês de lactação vem do período seco. Ou seja, o animal já começa uma produção afetado por bactérias no interior da glândula mamária. Então, isso é extremamente prejudicial. E pensando ainda, além disso, que nos primeiros 30 a 60 dias nós temos o pico de lactação, um animal afetado nos primeiros 2 meses, ele vai perder com absoluta certeza, vai ser o maior prejuízo que a mastite pode causar. Bom, Francisca, então o melhor é fazer o tratamento no período seco do animal e é sobre isso que a gente vai falar agora. Qual que é o tratamento, Marcelo? Na realidade, assim, quando a gente fala em período seco, a gente usa protocolos, porque devemos não só tratar, devemos prevenir. Então a gente falaria em protocolo de secagem, porque todo animal que vai secar deve ser utilizado antibiótico vaca seca. Por quê? Porque você tem que, a gente sempre fala de uma maneira simples, limpar a glândula mamária para começar a produzir. Ninguém produz nada sem higiene. A gente não começa a fazer alimentos em casa sem antes limpar a cozinha. Então nós precisamos limpar o ambiente,
para poder produzir de forma adequada. Então, o período seco serve de descanso para as células, para eu poder limpar esse ambiente e começar uma produção mais com maior higiene, com melhor possibilidade de desenvolver o seu potencial. Muito bem, a Ouro Fino Saúde Animal tem um protocolo completo para a secagem das vacas. Vamos explicar então qual é ele, Marcelo? O protocolo consiste no Ciprolac Vaca Seca, que é um antibiótico de longa ação com alta concentração. Consiste no Selate, que é o nosso selante, que impede, uma barreira mecânica que impede a entrada dessas bactérias na glândula mamária. E além disso, nós usamos a vacina Mast Plus BR, que é para aumentar a imunidade dos animais, para prepará-los para o desafio que é a próxima lactação. Porque a gente tem que encarar o período seco como o início da próxima lactação. Quando eu seco a vaca, é o primeiro dia que eu estou preparando ela para começar a produzir. Então, o período seco é um período importantíssimo. Por isso que a utilização de um protocolo com produtos no momento certo, ele é o mais indicado. Todos os produtos são usados juntos? Os produtos são usados juntos. Ciprolac Vaca Seca é intramamário. O Selate, ele é um selante, então ele deve permanecer no canal do teto, na cisterna do teto especificamente. A vacina deve ser feita a gente sempre recomenda fazer fora do fosso de ordenha, porque o animal pode se estressar, porque ela é feita via agulhas, que o animal não é um ambiente ideal na sala de ordenha. Então sai o animal da sala de ordenha, mas deve ser feito no momento da secagem. E a vacina deve ser feito um reforço 30 dias após, como toda vacina necessita de um reforço. Muito bem, o Ciprolac Vaca Seca, ele precisa massagear o teto depois que é usado? Como que funciona esse manejo? Exatamente. O produtor que tem o costume, a gente sempre diz, a maioria dos produtores já ouviram pelo menos falar do protocolo de secagem. O antibiótico, ele serve para limpar, como eu falei, a glândula mamária em cima. Então, a massagem é necessária com o antibiótico Ciprolac Vaca Seca. Já o selante deve-se tomar o cuidado de não se aplicar, não se fazer a massagem. Por quê? Porque o selante, como eu falei, ele deve permanecer no teto. Essa permanência garante um bloqueio da entrada de bactérias. Então, Ciprolac Vaca Seca massageia o teto e selante não se massageia, deixa ele presente apenas no teto do animal, exatamente. E a vacina, ela vai prevenir algumas bactérias? A vacina ela é composta por 13 agentes diferentes. São agentes hidrolisados, ou seja, agentes que não causam a doença, mas geram uma resposta imunológica, ou seja, preparam o animal. A gente apresenta os principais agentes envolvidos com mastite, para aumentar a imunidade, para quando o animal entrar em contato com esse agente, com os agentes de mastite, ele tem anticorpos para responder essa agressão, o que facilita. Estaríamos substituindo células, uma quantidade de células menor para resolver a mesma infecção, porque nós temos anticorpos na glândula mamária, então. Bom, pessoal, ligações encerradas. Obrigada a quem participou. E se não der tempo então o Marcelo responder essas perguntas, depois vai entrar em contato para esclarecer tudinho para vocês, combinado? Marcelo, temos uma pergunta aqui, por favor, responda rapidamente. Mastite ambiental é contagiosa? Quem pergunta é o Saulo Luiz, de São Luís do Maranhão. Obrigada, Saulo. Na realidade, Saulo, a questão é a seguinte: mastite ambiental e contagiosa são duas bactérias diferentes. Mastite ambiental, ela está entre as ordenhas. Mastite contagiosa, a contaminação aconteceu no momento da ordenha. Então, nós temos bactérias diferentes envolvidas de uma forma específica. Mastite ambiental gera mastite clínica rapidamente e mastite contagiosa é aquela mastite crônica, aquela mastite, por exemplo, subclínica, de forma mais geral. Muito bem, é um assunto, então, que o produtor tem que ficar de olho, né, Marcelo? Tem. O produtor de leite tem que ficar de olho em mastite literalmente. Não é nem todo dia, é toda ordenha. Okay. Duas ordenhas, são 2 vezes por dia que tem que se olhar. Principalmente fazer um teste para mastite clínica, um teste de caneca de fundo escuro, para poder diagnosticar. Quanto antes diagnosticar, mais fácil de tratar. Bom, tá aí então o recado de Marcelo Feckenhaus sobre a importância de ficar de olho na mastite. É um problema mesmo que afeta a pecuária leiteira. 13 em cada 10 vacas apresenta mastite, então vamos ficar de olho, produtor. Olha, agora eu tenho um convite. Amanhã, a partir do meio-dia, você acompanha aqui no canal do Boi o Mega Leilão Produção, promovido pela Fazenda 3R, do pecuarista Rubens Catenassi. Um abraço, Rubinho. O evento vai acontecer em Figueirão, Mato Grosso do Sul. Olha que oportunidade, são 3.000 animais para cria, recria e engorda. A Ouro Fino Saúde Animal é parceira do leilão. Informações no site que está na sua tela. Uma boa oportunidade, né, Marcelo? Excelente, com absoluta certeza.
Marcelo, muito obrigada pela sua participação aqui no Ouro Fino em Campo. Eu que agradeço. Muito obrigado, Juliana. Bom, hoje a gente falou sobre mastite aqui no Ouro Fino em Campo, mas você pode sugerir temas. É só mandar um e-mail para ourofinomcampo@ourofino.com. Bom, mais informações sobre os produtos que foram mostrados aqui no programa, o protocolo de secagem de vacas, você encontra em www.ourofinosaudeanimal.com. Muito obrigada pela sua companhia nessa sexta-feira e olha, um convite, domingo, 9h30 da manhã, hora de Brasília, tem Ouro Fino em Campo especial. Você é meu convidado especial. Até lá, tchau!